Boa noite a todos, vamos para mais um vídeo do canal Marcionista. O nome do nosso vídeo é Cristo não é o Messias. O intuito desse vídeo é tentar colocar um fim à crença que Cristo seja ou tenha dito que ele era o Messias. Bom, quem é o Messias? Messias quer dizer ungido, frequentemente referido como Mashiach, o rei Messias. Ele deveria ser um líder humano, descendente fisicamente da linhagem de Davi, pelo lado paterno, passando pelo rei Davi e pelo rei Salomão. Pensa-se que ele ia realizar coisas pré-determinadas em apenas uma chegada futura, incluindo a unificação das tribos de Israel, a reunião de todos os judeus em Israel e a reconstrução do templo em Jerusalém. E, logicamente, a inauguração de uma era messiânica, da paz universal e da anunciação do mundo vindouro. Bom, essa daí realmente é o que o pessoal, os judeus, esperavam que o Messias viesse fazer. Agora eu queria fazer uma definição de Cristo e Crestos. Cristo, na nossa Bíblia, significa o Messias. Crestos significa tipo de ou bom, ou benevolente. Crestos é o nome marcionita do Salvador Celestial. O nome desse Salvador era Isocrestos. Bom, nós temos aí, na arqueologia, eles descobriram uma igreja cristã, a mais antiga, que era uma igreja marcionita, na Síria, datada do ano 318 da nossa era cristã, com a inscrição da sinagoga é dedicada a o Senhor e Salvador Isocrestos. Alguns teorizam que a palavra Crestos nas escrituras simplesmente foi acidentalmente alterada para Cristo por copistas. Mas nós acreditamos que é muito mais provável que Cristo foi interpolado na escritura mais uma vez por Irineu de Leão, em um esforço para alterar a identidade de Crestos ser o Messias, ao invés da sua identificação marcionita como o tipo de Deus, como Isocrestos. Eu acho que foi sem razão, né, que o próprio Crestos tenha dito em Marcos 10:18. Jesus disse: "Por que me dizes que eu sou bom? Não há nenhum bom, exceto Deus." Bom, vamos começar a refutar esse pensamento que o Messias é realmente o Crestos, né? Então, eu vou dizer a palavra Cristo, mas quando eu falar Cristo, subse-entende que realmente eu estou se tratando de Crestos, do Espírito vivificante, né? Que realmente veio lá do pré-Roma para cá trazer uma mensagem do Reino dos Céus. Bom, segundo essa Bíblia, né? Segundo essa Bíblia, o Zacarias, né, pegou uma criança no colo e supostamente ele acreditava que era um Messias. Segundo os relatos que está em Lucas, diz que ele estava cheio do Espírito Santo e começou a profetizar o que esse menino faria quando crescesse. Como falou pela boca dos santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais, lembrar-se da Santa Aliança e do juramento que jurou ao nosso Pai, de concedermos que, libertados da mão dos nossos inimigos, serviríamos sem temor. Bom, a pergunta que eu vos faço a todos os ouvintes desse vídeo: será que esse suposto Messias cumpriu essas profecias? Ele livrou o povo de Israel dos seus inimigos? Sim ou não? A resposta é não. Então, como admitir que esse Zacarias estava, então, cheio do Espírito Santo, profetizando alguma coisa que não se cumpriu? E como pode, então, alguém, invocando o nome do Espírito Santo, profetizar uma coisa que realmente não se realizou? Então, daí a gente vê que isso aí é uma interpolação da Igreja Católica e não é um fato real. Essas interpolações são uma consequência de que a ortodoxia, hoje chamada Igreja Católica, ela traduziu do hebraico o Velho Testamento e anexou no seu canão. Anexando no seu canão, ou seja, na mesma Bíblia, nós temos o Novo e o Velho Testamento, dá
a nos entender que o Deus do Velho é o mesmo Deus do Novo, porque eles colocam na sua mente que existe um único Deus. Então, se haja um Deus no Velho Testamento, logicamente é o mesmo Deus do Novo Testamento. Bom, para alicerçar, para dar suporte a isso, para dar liga, para dar suporte, eles teriam que transformar a verdade numa mentira. Ou seja, eles teriam uma grande missão de transformar Crestos, o espírito vivificante que desceu do pré-Roma para cá, no Rio Jordão, no Messias. Messias justamente aquele prometido em Malaquias 4 pelo próprio Jeová. Messias seria a própria reencarnação de Jeová na Terra. O que eu tenho a dizer é que eles conseguiram o seu intuito e pela caneta, e somente pela caneta, eles fizeram com que Crestos, tirando a palavra isocrestos e colocando Cristo, ou seja, Messias, fosse realmente o Messias enviado por Jeová. Porém, nós temos uma coisa interessante. O próprio Crestos, ele nunca disse que ele é o Messias. Então a gente vai começar a tentar provar isso, tá? Bom, se a gente ler em Mateus 3, 16, 17, diz o seguinte: E sendo batizado, saiu da água, eis que lhe abriram os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Bom, esse versículo aqui é um versículo chave que todo mundo imagina, né? Está impregnado na nossa mente, que esta é a confirmação. Esse ser, né? Que esse Jesus fosse realmente o Messias. Porque desceu do céu uma voz, uma confirmação auditível, que ele realmente era o Filho de Deus, e uma visível que a pomba desceu sobre ele. Mas uma coisa interessante é que, mesmo aqui, não está dizendo que ele é o Messias, está dizendo que ele é o Filho de Deus. Então, para deixar bem, antes da gente prosseguir, primeiro aqui confirma que ele é o Filho de Deus, e segundo, vamos colocar na nossa mente que João Batista teve duas confirmações irrefutáveis, ou seja, auditível e visível. A pregação de João Batista está alinhado com a pregação desse Messias que havia de vir. Porque João Batista pregava assim, ó: E também agora está posto um machado na raiz das árvores. Toda árvore, porém, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a eira e recolherá o celeiro, o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Bom, a pregação de João Batista sobre o Messias está justamente alinhado com a pregação do Messias de Israel, que ele viria, como está em Malaquias 4, ele viria trazer o juízo sobre a terra e separar o joio do trigo, né? E o joio ele realmente queimaria no fogo do inferno. Agora vamos ler uma coisa interessante que está em Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 6. E João, vindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar diante de mim. Agora vem a pergunta que ninguém faz. Por que João Batista, tendo 2 confirmações que Jesus era realmente o Messias, que ele estava preparando, por que depois de ouvir os feitos de Crestos, que não se alinhavam com a pregação de um juízo final, porque Crestos ele começou a curar os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos,
alguns mortos ressuscitados e aos pobres anunciando o evangelho. Por que de ouvir a fama dos atos de Cristo, ele manda 2 discípulos perguntar se ele é aquele que devia de vir ou devia esperar outro. Seria fácil aqui confirmar, Cristo confirmar aqui que ele era o Messias. Era simplesmente falando para os 2 discípulos de João: sim, eu sou o Messias, aquele que João Batista estava preparando. Eis-me aqui. Seria isso. Mas não, ele não disse isso. Ele continuou a fazer as mesmas obras. E essa negativa que ele era o Messias de Israel comprova que ele realmente disse indiretamente ou diretamente que ele não era o Messias. João Batista, na cadeia, e também algumas pessoas que estavam ouvindo aquela pregação de João Batista, sobre os atributos do Messias, que ele viria colocar um juízo final sobre a terra, colocar Israel, né, justamente no lugar que merecia, livrar dos seus inimigos. Agora eles veem uma pessoa totalmente diferente. E veem uma pessoa fazendo o contrário dos atributos que o Messias, que ele realmente havia pregado. Então, Cristo, sabendo disso, ele falou: bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim. Existe também pela parte da ortodoxia, ou pela parte de quando se começa um debate sobre esse assunto, aonde está escrito que Crestos ou Cristo tenha falado que ele é o Messias, de pronto todo mundo, né, vai no Google, em algum lugar, e já começam a postar São João, capítulo 4, versículo 26 e 25. Está escrito assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo entre parênteses, né, vem, e quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Bom, todo mundo fala, acabou seus argumentos, né? Realmente, olha, tá vendo? O próprio Jesus, ele realmente disse que ele era o Messias e ele que estava falando com a mulher. Bom, como a gente já falou aqui, sempre está batendo na mesma tecla, essa Bíblia realmente ela é interpolada e acrescida. Ela foi mexida, depois que ela foi promulgada no ano 367, ela foi mexida constantemente nos demais concílios católicos posteriores para se adaptar, para responder uma série de perguntas durante todo esse tempo, né, que o pessoal questionava e não tinha resposta na Bíblia, então eles foram enxertando as respostas na Bíblia. E um desses enxertos é justamente o versículo 26. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Bom, eu vou colocar agora à disposição o Codex Sinaiticus, tá? O Codex Sinaiticus foi feito há mais de 1.600 anos. Ele tem realmente as cópias mais antigas dessa Bíblia promulgada no ano 367. Mais antigas. Então são cópias do 4º século. Então vocês vão constatar que justamente o versículo 26, ele não consta desse Codex. Então, para quem realmente confia nas Escrituras, está mais correto que não, esse versículo não existe. E os demais também, mais para baixo, 27, 28 a seguir, que também confirma que a mulher saiu pregando que ele supostamente era o Cristo, também não existe. E só para refutar também, mesmo nessa interpolação, essa mulher, ela está dizendo o seguinte, que ele deveria ser o Cristo porque ele contou alguma coisa ou coisas do seu passado. Ela não está afirmando que ele era o Cristo porque ele havia confirmado a ela que ele seria o Cristo. Não, pelo contrário. Ela tomou fé
tomou consciência que talvez ele fosse o Cristo, porque ele teria revelado coisas do seu passado, mas não que ele tivesse afirmado que ele era o Cristo. Bom, nós temos também uma tentativa desesperada daqueles que fizeram essa Bíblia de fazer com que Cristo, né, ou seja, Cristo, seja o Messias, através da genealogia, né? Porque todo mundo sabe que o Messias seria da tribo de Judá e descendente de Davi. Isso é notório, né? Então eles colocam as duas genealogias e você pode ver que uma não bate com a outra. Depois há uma explicação fácil, né? Que uma está dizendo da descendência de Maria e outra da descendência de José. A primeira coisa que eu quero dizer é que, principalmente pelos judeus, mulher não era contada como descendência e como linhagem. E segundo, se fosse como José, então caía por terra que Maria fosse virgem, né? Como é que ela é virgem se é pela descendência de José? Então vocês veem o desespero, né, da ortodoxia de qualquer maneira tentar provar que Cristo era o Messias, né? Mas é que muita gente não pensando e tendo medo até da blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu até admito, né, que foi colocado para frear o pessoal de pensar, porque pensar nunca foi pecado, né? Eles colocam então essas genealogias. Pensa comigo, para que colocar genealogias humanas se todo mundo prega que Cristo é filho do Espírito Santo? Não seria uma grande bênção? Então, só dizer que ele é filho do Espírito Santo, para que pôr a linhagem humana? Não é verdade? Eles colocaram a linhagem humana, que devido às perguntas que foram surgindo, eles tiveram que acrescentar uma linhagem humana realmente para o pessoal ter convicção que ele era realmente o Messias. Porque no Velho Testamento diz que esse Messias viria da tribo de Judá e descendente de Davi. E como consertar isso, como alinhar isso com o pensamento que ele era filho do Espírito Santo? Então colocar essas linhagens aí que realmente mais complica do que explica, né? Outro argumento também que a pessoa fala sem ler, né, sem pensar, está em Lucas, né, capítulo 23, versículo 1. Levantando-se a sessão que conduziram Jesus diante de Pilatos, o puseram a acusá-lo. Temos encontrado esse homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar impostos ao imperador, dizendo-se Messias, o rei. Pilatos perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, sim. Declarou Pilatos aos príncipes do sacerdote, ao povo, eu não acho neste homem culpa alguma. Bom, isso aí é uma tradução, né, principalmente católica, né, que Jesus está respondendo sim à pergunta quando é questionado que ele é o Messias e rei. Agora, numa tradução mais fidedigna, né, no Codex Sinaiticus, o mesmo versículo, Lucas 23, está dizendo assim, Pilatos perguntou, dizendo, tu és o rei dos judeus? E ele respondeu e disse, tu dizes. Você vê que no Codex não tem nem a palavra, tu és o Messias. Só tem, tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, tu dizes. Ele não afirmou, ele disse que quem estava dizendo aquilo, afirmando, era Pôncio Pilatos. Então você vê o que a premissa faz nas mentes das pessoas, né? A pessoa já tem uma premissa que ele é o Messias, então tudo que ele lê, ele passa batido, não questiona, não pergunta. Então o próprio Jesus não disse que era o Messias. Ele disse, tu dizes que eu sou. Outra argumentação está em Mateus capítulo 16, né? Verso 16 e 17. Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Bom, mais uma vez eu apelo para o Codex Sinaiticus. No Codex Sinaiticus, você vai ver que em Mateus capítulo 16 só vai até o versículo 9. O restante é interpolação.
eu vou mostrar num quadro aí que eu vou colocar. Sabe o que é evangelhos sinótipos? Sinótipos quer dizer que eles são iguais. Se a gente colocar eles na vertical, a mesma coisa que diz em Mateus, tem que dizer em Lucas, e tem que ter um correspondente também em Marcos. Se a gente alinhar bastante, essa afirmação que está em Mateus, ela está avulsa, ela não tem em lugar nenhum dos demais sinótipos. Então é uma afirmação que está ali por uma mera interpolação e um acréscimo. Então esses versículos que confirmam sobre Pedro ser a pedra fundamental da igreja e tudo mais, isso daí é tudo interpolação da igreja ortodoxa para dar respaldo a Pedro, que Pedro seria superior a Paulo. E tanto é que a igreja ortodoxa, a igreja católica, considera Pedro como o primeiro papa. Simplesmente isso. Então, colocando esses versículos ali em Mateus, dá aquela grandeza que Pedro necessitava para ser considerado o primeiro apóstolo. Mas, na realidade, é uma interpolação bastante grossa de um estudante, facilmente constatado por qualquer estudante com coração puro em busca da verdade. Para finalizar nossos contrapontos, né? Tem alguém que menciona Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que diz que quando Silas e Timóteo chegaram a Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias, ou Cristo. Bom, vamos lá. Para mim, na minha mera concepção, o livro de Atos é o mais mentiroso que tem nessa Bíblia. Olha que tem mentira, hein? Mas esse vai de cabo a rabo mentira. Primeiro, nós não podemos acreditar na inerrância da Bíblia, feita pelos católicos, porque eu sou marcionita e creio na primeira Bíblia de Márcio, feita no ano 120 da nossa era cristã, que tinha as 10 cartas de Paulo e o Evangelho do Senhor. Na Bíblia marcionita não tinha esse livro de Atos, creio que esse livro foi inteiramente colocado nessa Bíblia para tentar se contrapor a Márcio. Portanto, no meu conceito, ele não fala a verdade, é um livro mentiroso. Vou tentar provar. Veja bem, em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 21, diz: Não tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Paulo e fiquei com ele 15 dias. E não vi mais nenhum dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca que vos escrevo, que aí diante testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e Cilícia. Bom, isso aí é o que Paulo fala, né? Que depois de 14 anos, ele só teve uma... Depois que ele recebeu a revelação de Cressos, ele voltou, depois de 3 anos, para Jerusalém e ficou 15 dias e só viu Pedro. E depois retornou e ficou 14 anos pregando na Arábia. Isso. Mas você vê no livro de Atos que ele está fixo em Jerusalém, né? Ele está sempre em Jerusalém. Ele, assim que ele se converteu nessa suposta estrada de Damasco, ele foi ter com os demais apóstolos em submissão para receber orientação do que ele deveria fazer ou não. Na realidade, o próprio Paulo verdadeiro diz que ele não consultou nem a carne nem o sangue, ninguém. Ele foi diretamente pregar o evangelho que por Cresces foi anunciado a ele, né? E ficou 14 anos, né? Realmente, eu vou dizer 17 anos, pregando esse evangelho na Síria, em Síria, Cilícia, na Arábia, nessas regiões aí, né? E quando ele voltou, depois de 14 anos,
Ele repreendeu Pedro cara a cara porque ele não estava pregando de acordo com a verdade do Evangelho. Ele descobriu que Pedro, na ausência de Paulo, começou a pregar um Evangelho que não era o Evangelho verdadeiro anunciado por Crestos. Então o livro de Atos é justamente um livro mentiroso feito pelos padres e bispos católicos para alinhar o pensamento do Paulo das cartas com o pensamento judaico-cristão, o pensamento católico.